Como estão as relações de afeto nesse mundo marcado pela velocidade de mudanças, pelo avanço tecnológico e pelo consumismo? Como cuidar e manter nossos laços afetivos numa sociedade tão imediatista? Nos ajudam com o tema, nesse programa de hoje, as psicólogas Astrida Ross e Regina Pupo. Bem-vindas! Astrida, bem-vinda, Regina. É um prazer estar aqui hoje com você novamente. Então, mais uma vez. Então, vamos falar sobre esse tema aí complexo, né? Sobre a modernidade líquida. Como é que estão os vínculos afetivos na sociedade atual? Eu sei que vocês têm visões diferentes na psicologia, cada uma segue uma linha. Vocês veem de que forma os vínculos hoje? Vamos pensar primeiramente na nossa sociedade. Há uns 100 anos atrás, as relações elas eram muito diferentes do que elas são hoje. Basta nós pensarmos nos nossos avós. Eu ouvia história dos meus avós que quando eles namoravam era muito rígido, tinha que pedir para o pai. O meu avô ia na casa da minha avó, sentava do lado, tinha um irmão mais novo que ficava vigiando. Então, antigamente as regras eram mais rígidas, os valores eram muito diferentes, havia o que a gente pode pensar de muito mais preconceitos com relação a determinadas coisas, até porque tinha uma questão religiosa, tinha uma questão moral muito embutida nas relações. E as pessoas buscavam muito segurança. Então, podemos ver que antigamente as pessoas ficavam 30 anos no mesmo emprego, 50 anos dentro de um casamento. As pessoas de férias iam, vai para Itanhaém nas outras férias, vai para Itanhaém. Então, aquilo gerava segurança para as famílias. E as pessoas ficavam dentro daquele quadradinho. Só que também tinha uma repressão muito grande. Então, nós vivíamos num sistema de repressão. Tanto que Freud cuidava de mulheres tão reprimidas que ficavam histéricas, que tinham histeria de conversão, tinham sintomas, porque elas eram muito reprimidas nos seus impulsos, nos seus instintos. Então, nós tínhamos um modelo de sociedade com muita repressão, com muitas regras, com muito enquadramento. E isso começou a incomodar. E hoje as pessoas, veio vindo uma tendência para lutar um pouco mais pela liberdade. Inclusive o movimento feminista está dentro disso. Uma busca da mulher por um pouco mais de espaço, por mais liberdade. E na educação também, uma educação menos rígida. As crianças levavam palmatória nas mãos. E era tudo muito difícil para as próprias crianças na educação, porque elas não podiam fazer nada, elas tinham que absorver aquilo, elas não podiam se manifestar, e era tudo muito colocado para elas assim, aceita que é assim que tem que funcionar. Então tudo isso também foi questionado ao longo do tempo. E tem o lado ruim e o lado bom disso, porque isso dá uma segurança, mas fortalece os vínculos. Isso, mas aprisiona. Que foi aonde houve o incômodo, dessa situação, aonde foi a busca da liberdade. E é o que eu falo, que vai de um polo para outro, vai de um excesso de segurança para um excesso de liberdade, que eu acho que é onde nós estamos chegando hoje. Você tinha até perguntado que nós trabalhamos com abordagens diferentes, mas o nosso olhar para a sociedade é o mesmo. O que muda, às vezes, é dentro do consultório a forma como nós vamos trabalhar. Mas o olhar é esse, A realidade é essa, Se buscou muita liberdade, mas é aquela coisa, Faz uma força total aqui, o pulo é muito grande e vai para um extremo oposto, Que é o que a gente está percebendo hoje. Isso, de uma certa forma, que é onde o Bauman fala da sociedade líquida, onde a coisa não tem tanta solidez, não tem tanto... Mas é o excesso de liberdade, O que ele fala, inclusive, da busca da mina de ouro, Ele busca, o ser humano busca segurança e liberdade, As duas coisas. Isso, mas se você tem muita segurança, você perde a liberdade. Se você tem mais liberdade, você perde segurança. E ele diz, essa busca é constante. Sim. O Bauman foi um sociólogo polonês, Isso. Faleceu não muito, há janeiro pouco de tempo, 2017, sim.
E ele que trouxe esse conceito de modernidade líquida, né? Então explique um pouquinho mais sobre esse conceito. Na modernidade tudo é muito efêmero, muito passageiro e inclusive as relações ficaram um pouco assim. Como eu estava dizendo, os casamentos duravam muito mais, as pessoas elas suportavam mais as frustrações e as relações acabavam durando porque suportavam frustração, tinha um olhar voltado para o outro para poder entender um pouco mais o outro. É claro que muitos relacionamentos eles acabavam durando não porque havia uma compreensão, não porque havia um olhar para o outro, abrir mão, mas também tinham relacionamentos que eram horrorosos e acabavam ficando, as pessoas acabavam ficando neles por falta de opção. Por quê? Porque tem uma sociedade que regulava isso. Não era permitido. Comodidade e segurança também, né? Comodidade Não e segurança. existia a questão, por que é assim? É assim. E se seguiam as regras. Sim. Eu acho que esse questionamento do porquê começou a existir. Exato. Quando começou a incomodar esse excesso de esse quadrado onde se vivia. Esse aprisionamento, que você Exato, não podia então, refletir, isso. pensar e se rebelar contra alguma coisa que não estava indo bem. E quando se questiona, começa a olhar o que tem a mais, o que pode ser diferente. E na modernidade, é como ela falou, você vai de um polo em que tudo era muito reprimido para um outro lado em que tudo é permitido. E nada tudo é feito para durar. Nada é feito para durar. Inclusive, na outra sociedade, a sociedade de produção, você primava pela segurança, e hoje nós estamos numa sociedade de consumo que tudo é muito descartável. Tudo. Você olha para o celular, você tem um modelo hoje, amanhã já não serve mais. Você tem que adquirir o outro, e o outro, a moda muda, você muda todo o seu guarda-roupa, então é uma coisa que vai embora rapidinho. E as relações também tornaram-se assim. Até porque, como eu falei, as pessoas não aguentam mais as frustrações. Não tá bom pra mim? Caio fora. Rapidamente. Porque eu não aguento mais ficar com o sofrimento, com aquele lugar onde as coisas não são do jeito só que eu quero. As coisas também tem o outro que quer. Então, não tá do meu jeito? Então, eu não quero mais. Não posso ser frustrado. Não posso Porque ser o frustrado. relacionamento se faz em dar e receber, né? Então, se você só dá, você fica com um vazio, né? E se você só quer receber e não vem da forma que você quer, você não quer mais, né? Então, isso não é um relacionamento. Aí é o fato de você estar muito olhando para você mesmo, né? Aquilo que, como você falou, é aquilo que não está do jeito que eu quero. Eu não estou recebendo do jeito que eu quero, então eu não quero mais, que eu também não vou dar. Né? Não existe essa troca. Eu digo sempre que nos relacionamentos a gente tem que ir muito até o outro sem se perder de vista, né? Eu vou ao outro, eu sinto um pouco como o outro está sentindo, mas eu não me perco. E as pessoas, eu tenho esse olhar, que elas têm muito medo de se perder quando vai até o outro, né? Então elas ficam nelas. E aí fica difícil o vínculo, né? Acontecer. Eles ficam na superficialidade, fica muito na superfície. Como que vocês veem essa questão do uso excessivo de celular, de redes sociais? As redes sociais, nessa questão do relacionamento, elas mais ajudam ou mais atrapalham? Eu acho que ela ajuda como um início de contato, porque a gente não tem que negar, não pode negar que a tecnologia ela é importante, né? Não vamos mais usar celular, não vamos jogar fora. Não, isso não existe, né? A gente tem que caminhar com o progresso, né? E usar da melhor forma, né? A rede social é importantíssima pro contato. Eu digo que é uma nova forma, né, das pessoas se relacionarem. Na minha época a gente ia pro barzinho, a gente ia pra uma balada, a gente conhecia as pessoas dessa forma. Escrevia Hoje, carta. Isso, recebia carta, que delícia, né? Olha lá. Mas hoje é de uma outra forma, é uma forma também. Algumas pessoas até inclusive têm preconceito dos sites de relacionamento. Eu não acho ruim. Eu acho que é uma forma de se conhecer, mas é um início. Não se restrinja ao relacionamento isso, virtual. Exatamente, né? Eu acho que é um início para um contato, porque o contato físico, pessoal, ele é importante. Você falar com alguém
pelo computador ou pelo celular, você escreve qualquer coisa. Falar no telefone já é diferente. Ouvir o tom de voz do outro, você percebe. Né? Existe uma diferença. Né? Então, é legal? É legal, mas eu acho que é para um início. Né? Eu acho que é importante nesse sentido. Eu vejo que essa geração ela está se resolvendo um pouco com isso, está começando a se resolver, porque, por exemplo, a juventude hoje vai para os barzinhos e tem uma brincadeira que eles combinam de fazer um ninho de celular, né? E ninguém pode tocar no celular enquanto está ali bebendo e conversando. Todos têm que pegar o final, a menos que o celular toque mesmo, que seja necessário, e quem pegar a torta ou direito paga a conta, né? Então eu acho assim que eles estão tentando se resolver nessa questão, não ficar só no virtual, sair para o real, mas também não abandonar a tecnologia, porque não dá, né? Exatamente, não tem sentido, né? Tem que ter um cuidado. É como nós estávamos falando, você sai de uma sociedade que prima a segurança para a total liberdade. E aí nós questionamos, e os limites, como é que eles ficam? E o que você está trazendo é que tem alguns jovens que têm consciência disso. O que eles vão fazer? Opa, peraí, não é o tempo todo para ficar no celular. Vamos pôr aqui, nesse ninho, para a gente bater papo, para a gente conversar, para a gente falar do que aconteceu na nossa semana, para a gente contar piada, para um olhar para o outro. Opa, peraí, o que está acontecendo? É no olhar que você percebe isso. Porque se cada um fica no seu celular, ninguém olha para ninguém. Então, tem muitos jovens que estão percebendo isso. E isso é um limite. Opa, peraí, pessoal, até aqui. Essa questão é muito importante, do limite. Por quê? Porque uma criança, por exemplo, que não tem ainda discernimento introjetado, a questão do limite interno, né? Porque a partir do momento que ela tem introjetado, ela mesma vai se controlando, ela pode ficar no tablet o dia todo. Tem que ter alguém para ir dando esse parâmetro para ela. Você vai para uma viagem com uma criança, põe ela no banco de trás, tudo bem, ela vai ficar por um tempo, olha a paisagem, olha para lá, olha para cá. Daqui a pouco ela vai ficar. Já vai chegar? Vai demorar muito? Ela vai ficando impaciente. Então, hoje tem um recurso. Pega o tablet, assiste um filminho. É um recurso. Agora, você entra no carro e já dá o tablet para a criança, aí você impede que ela tenha essa experiência do esperar. Porque enquanto a criança espera, e até o adulto, você cria a possibilidade dele pensar. Eu estou esperando, daqui a pouco eu estou pensando nas minhas coisas, eu estou fantasiando, eu estou projetando, eu estou planejando. E a criança a mesma coisa. Sim. Se ela tem esse tempo, então ela pensa, ela planeja, que é o da espera. E que hoje tem uma dificuldade muito grande nas pessoas de esperar. E a ansiedade é uma coisa que toma conta. As pessoas com ansiedade não conseguem esperar. Elas entram em pânico. Isso que você está falando do criar, do pensar, do fantasiar, acho que tem um pouco a ver com o que você estava falando da sociedade líquida. O tablet traz tudo pronto. Né? Então, aquilo, do jeito que vem, vai embora. Né? Não tem todo essa coisa de projetar, de pensar, de criar, de estruturar. Ele vem pronto, não dá tempo de você criar. Né? Essa parte do carro que você estava falando, às vezes nem dá vamos cantar. Né? Eu lembro de eu ir viajar com os meus filhos, vamos cantar? Eu lembro de uma vez voltando de São Paulo com a minha filha pequena, ela veio cantando a musiquinha do Sapo, falando com todos os amigos da escola. E a gente junto, isso é interagir. Quer dizer, e a gente usar um pouco da criatividade também. Só que eu acho que as pessoas não conseguem dar conta disso, né? Não buscam isso. Então dá um aparelhinho e fica tudo bem. Né? E eu queria também que vocês, como a gente estava falando antes da entrevista, abordassem um pouco essa questão da necessidade do contato físico, do contato presencial na vida das pessoas. Por que a gente não pode se isolar só com a tecnologia, só atrás do computador? Que é aquilo que você estava falando, um pouquinho do Bowlby, né? Sim. Da necessidade do contato, do calor humano, do afeto. Né? E o afeto, ele vem pelo contato físico também, né? Pelo olho no olho, né? E se isso não existir, o ser humano é um ser de relação, ele não sobrevive.
Como que é aquela experiência que você estava me contando antes do macaco? Do Bowlby. Ele faz uma experiência em que ele coloca uma macaca artificial, como se fosse um bichinho de pelúcia, e o macaquinho recém-nascido. Eles colocam com essa mãe artificial, eles alimentam esse macaquinho e ele fica com essa mãe artificial. E esse macaquinho vai entristecendo, por mais que ele tenha alimento, água, que limpem o ambiente, ele vai entristecendo e ele vai entrando em depressão. E pode levar à morte. Por quê? Porque ele não tem esse aconchego, esse olhar que é extremamente importante para o desenvolvimento da identidade. Lógico que o macaco não tem identidade, mas para o desenvolvimento dele enquanto um macaquinho. Ele precisa do afeto. Claro que o macaco é muito mais próximo da gente do que outros animais. Então essa experiência foi feita com macacos. E com o ser humano é a mesma coisa. É Se a criança que tem nos abrigos, né? Sim. Nas creches, onde existem aquelas várias crianças, onde se não... vou só alimentar, só vou, né? Se não tem um afeto, se não tem... É muito complicado. Precisa de colo, né? Precisa de colo. Exato. Isso, ainda mais para o ser humano, para que ele se desenvolva e para que ele ganhe uma identidade. O ser humano só ganha uma identidade através do olhar dessa mãe. A mãe é o espelho para a criança. A criança se vê no olho da mãe, no colo da mãe. Da mãe ou do cuidador. Ou né? do cuidador. A gente fala da mãe de uma maneira geral. Mas até, como eu disse, até numa creche, num abrigo, né? Aquele que cuida, que olha, que conversa, vai fazer essa diferença. Sim, essa criança vai se sentir importante. E isso vai dando para ela uma noção de que ela é importante. Então, uma autoestima da pessoa. E é a partir daí que ela consegue olhar para o outro. À medida que ela é vista, que ela é olhada, ela vai desenvolver uma preocupação com o outro. Por quê? Porque é essa mãe que cuida, daqui a pouco ela tá brigando com essa mãe, daqui a pouco ela fala, puxa, mas essa mãe que gosta de mim, que cuida de mim, o que eu tô fazendo com ela? Estou brigando, estou desgastando-a. Então, desenvolve uma preocupação com a outra pessoa, mas é a partir do que ela recebe. E isso... na vida vai acontecer depois das relações futuras. Exato. Um olhar para o outro. E aquilo, aí entra o tablet que a gente estava falando, né? Que acaba pecando porque você não tem essa interação, você não tem esse olhar, né? Ele faz alguma coisa que está me incomodando, então brinca aí, se distrai, né? Mas você volta pro teu mundo e ele fica no dele, ele entra no mundo dele, né? Como que a gente pode fortalecer os vínculos, né? Através do afeto, como você falou, e ver as futuras gerações se saírem bem, né, nesse quesito emocional e do afeto, apesar dessa correria do mundo atual, apesar dessa liquidez que nós temos hoje. Eu acho que tem uma busca de conscientização, né? Isso está acontecendo de uma certa forma, né? Até o exemplo que você falou dos jovens com os celulares no meio da mesa, né? Eles estão ampliando o olhar para aquele aparelho, né? Aquilo ali não é só o meu mundo interno, também tem um outro mundo. Então ele pode ficar ali enquanto eu convivo com outras pessoas. Então eu acredito que isso vai acontecer de uma certa forma justamente pela necessidade do ser humano de se relacionar, né? Ele não dá conta de viver só com o aparelho, né? Eu acho que um exemplo bem interessante, não sei se vocês lembram do filme do Náufrago. Lembra? Aquele que tinha aquela bola. A bola, Wilson chamava-se. Wilson. Incrível, porque você vê como ele precisava ter alguém, né? Então ele cria a bola, né? Põe o nome de Wilson, que era a marca, né? E ele conversa com aquela bola, né? Então o ser humano necessita disso. Então eu acredito que isso vai se fortalecendo. E tem uma corrente, eu tenho visto muitas pessoas indo para yoga, indo para meditação, né? Que é um pouco do parar dessa correria do dia a dia, né? Buscando uma calma. Isso, buscando uma calma, uma centralização, para poder olhar também para o outro, né? Eu até comento, eu sou de São Paulo e quando eu vim para Itu, fui morar em Itu, eu vim em busca de qualidade de vida e também de ser olhada, porque em São Paulo na época eu dizia, nossa, eu tô aqui na Avenida Paulista, eu tô andando, a minha sensação é que se eu cair, ninguém vai perceber, né? Eu morei 5 anos num apartamento onde as pessoas não me cumprimentavam no elevador,
né? Isso eu já sentia em 89, quando eu vim para cá. Quer dizer, isso está acontecendo, mas aos poucos acho que as pessoas vão falar, não dá para dar conta disso, né? Eu vou... E aí começa, graças a Deus, né, os jovens a terem essa atitude, como você está falando. Né? E mesmo, eu estou assistindo um seriado na Netflix, 13 Reasons Why, e onde eles abordam muito o tema do bullying. Sim. Então, você vê produções com uma preocupação em torno do que está acontecendo hoje. Então, tem o suicídio da menina e tem tudo o que estava ao entorno dela. A escola onde ela estava, como eram as relações na escola, como eram as relações entre os adolescentes, o bullying, a falta de olhar para o outro, tudo isso está sendo abordado nessa série. Tem. E é muito interessante. No primeiro episódio, inclusive, uma coisa que me chama a atenção, a escola fica perdida com o que aconteceu, porque o primeiro episódio ele já aconteceu e está aquela situação e os coordenadores, os diretores falam, vocês precisam se cuidar, olhem um para o outro. Ele fala isso, né? Sim. Que é interessante, porque realmente ninguém se olha, né? Então, se cuidem, ele fala. Sim. Então você vê muitos movimentos para que as pessoas parem e olhem um pouquinho para essa condição que nós estamos hoje. Voltem para o convívio hoje. real, né? Parem e olhem um pouquinho para tudo isso. É uma tentativa de equilibrar esse movimento que nós estávamos falando entre a segurança e a liberdade. Isso, exatamente. Mas é importante a gente estar falando, a tecnologia ela é importantíssima. Eu, às vezes, atendo pais que falam, meu filho não tem nada. Mas não adianta, a gente tem que acompanhar também o que está acontecendo lá fora, porque daí ele vai ser um ET perto dos outros. Né? Então, é orientar, é saber a idade para isso, saber de que forma usar, dar o exemplo dentro de casa, né? Tem a casa de um conhecido do meu marido que, quando se sentam na mesa, ela passa uma bandejinha para dar o celular. Vamos guardar. Legal. Quer dizer, depois a gente pega. Quer dizer, então, para provocar. Deveria ser como as chapelarias de antigamente. É verdade. Não é? Deixa chapéu, deixa casaco, porque a gente acaba casaco, ficando deixa tão celular. dependente, né? Nossa, esqueci meu celular, ai meu Deus, né? Parece. Nossa, a gente viveu tanto tempo sem isso, né? A gente dá conta, né? Então é importante, mas a gente dá conta sem também. Nem que seja por um tempo. Né? Tem que ser por um tempo. Hoje tem. Sim. Porque tem uma questão também que você utiliza como ferramenta de trabalho, como ferramenta para você encontrar pessoas que você precisa. E muitas vezes, como nós estávamos falando, o Facebook. Nós encontramos muitas vezes pessoas que fazia muito tempo que nós não víamos. E é uma delícia. E é uma delícia. Você, de uma certa forma, aproxima. Não que você vá ter uma intimidade, mas aquilo aproxima. Os amigos que nós temos no Facebook, esse conceito de amigos que nós temos da nossa infância, da nossa juventude, ele é diferente do Facebook. Lá nós temos conexões. Claro que lá dentro tem os nossos amigos íntimos, tem os conhecidos, tem as pessoas que fazem parte de alguns grupos. E que é diferente. A gente não pode deixar de investir tempo numa relação real. Porque é muito importante. Você ganha em riqueza de troca, como nós estamos tendo aqui, como você ganha também no afeto, no olhar, no colo que você ganha do amigo, que você recebe da amiga. É muito diferente você ir numa padaria para conversar e falar assim, tô de saco cheio de alguma coisa. Como é que foi? Esse burburinho é muito diferente de você teclar. Claro, então isso tem um envolvimento e uma riqueza muito maior. E é extremamente importante para você se manter vivo, percebe? Eu acho que a gente não falou muito sobre o consumismo. O consumismo é um ter, né? Eu quero ter, mas eu não consigo dar. Né? Então eu vou consumindo. E fora a liquidez das coisas. Você tem e você quer ter mais, porque aquilo já foi. E eu quero ter o melhor, eu quero ter o mais moderno. E é nesse caminho que as coisas acabam indo. Né? O poder, eu acho que o ter é muito mais do que o ser hoje. E dentro do nosso mundo hoje, industrializado, nós temos muitas ofertas, muitas. Então, você tem um desejo realizado,
pronto, já acabou, aquilo já não acabou, aquele já foi. Então eu vou ter outro desejo. E aí eu tenho outro é uma coisa, vira uma compulsão. As por coisas consumir. acabam substituindo o afeto das pessoas? De uma certa forma, sim. 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 É aquilo, né? Um bombardeio. Hoje as crianças, antes você tinha o presente do aniversário, né? E do Natal, né? Exato. Agora é toda semana, né? Eu quero aquilo, eu quero aquilo. E os pais, eles sentem necessidade de dar, porque eles querem ter o afeto. E eles acham que eles vão ter um afeto a partir daí, né? É a necessidade de pedir o amor daquela criança, que às vezes ela nem entende muito bem, né? Então, aí se compra muita coisa, né? Porque se você não me der, você é ruim, né? E isso toca muito. Acho que a gente até entra num outro tema, numa outra questão, que é você quer ser muito amigo do seu filho e não pai e mãe, não a autoridade. Né? Bom, mas isso é tema para um outro programa. Exatamente. E uma outra questão na relação de consumo é que você acaba sendo aquilo que você tem. Sim. E não o que você é realmente. Porque muitas vezes você está um pouco esvaziado de si mesmo e você busca a sua identidade através daquilo que você tem. E então, para a gente finalizar, fechar aqui, qual é o movimento que as pessoas têm que fazer para sair desse imbróglio, né, que virou hoje esse mundo atual de correria, de tecnologia e de consumo? Acho que tem que parar, respirar, né? Respiração é a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce e é a última que a gente faz quando a gente morre e a gente nem percebe. E a gente desaprende a respirar. Exato, né? E eu acho que a própria respiração faz você se conscientizar. Eu acho que a conscientização, né, falando em termos gestálticos um pouco, né, a awareness, né, estar presente, né, faz com que você comece a prestar atenção no que está acontecendo, né, e aí talvez você comece a modificar, né, essa forma de relação, porque é tudo muito no automático, né, dentro de casa as pessoas têm ilhas, né, dentro de cada quarto tem tudo que ela precisa, né, não se convive, né, então a gente chega na correria, como você falou, oi, tudo bem, como é que foi o dia? Dorme, acorda no dia seguinte, não é assim? Né? Então, quando a gente para e se conscientiza disso, aí eu falo, o que eu posso fazer diferente hoje? Para começar a mudar. Sim. Astrid? Continuando o que ela está dizendo, é o desconectar-se de fora para conectar-se com o interno. Com si mesmo. Com si mesmo. E isso é um movimento muito difícil, porque muitas vezes você se volta para dentro e você começa assim... Inicialmente, você fica muito chocado, porque parece que você não encontra nada. Porque você está tão desacostumado a estar consigo mesmo, que parece que fica um vazio. Porque você está tão ligado fora, tudo tem movimento, a informação vem muito rápido. É uma coisa maluca. E a gente não consegue mais acompanhar, né? Bom, você não consegue mais acompanhar, mas você vive ligado fora. E a hora que você desliga fora e vem para dentro, inicialmente é assim, nossa, o que tem aqui dentro? Você não está mais acostumado a olhar para si mesmo, para saber daquilo que está acontecendo dentro de você, que é uma aproximação com o que você tem de mais profundo. E mais presente. E mais presente. É o agora. É o agora, eu viver o momento de agora. Como é que eu estou sentada, como é que eu estou me sentindo, né? Mas eu fico assim, pai, onde eu vou chegar? Astrid, Regina, muito obrigada por todas essas reflexões que vocês nos trouxeram aqui no Lado a Lado. Muito obrigada mesmo. Eu acredito que todas as pessoas que nos acompanham, seja pelo YouTube ou pela ITV, vão ficar muito agradecidas por tanta informação e tanta coisa para pensar sobre a vida que nós estamos vivendo. Sim. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, te conhecer. Foi um prazer estar podendo falar um pouco, né? E passar um pouco daquilo que a gente acredita. Acho que começa aqui, né? Prazer é meu, meninas. Obrigada, Mirna, por mais essa oportunidade que você está nos dando de trocar um pouquinho aquilo que a gente vive na clínica, que a gente vive estudando e que dividir isso, compartilhar isso. Nós estamos falando, né, desse mundo que muitas vezes todos se fecham em si mesmos e essa é uma oportunidade para abrir, para compartilhar e para dividir. Muito obrigada, viu?
E obrigada a você que me acompanha, que está sempre juntinho comigo, aqui pelo YouTube ou pela ITV. Continue aqui comigo, na sexta que vem eu tô de volta. Beijo no coração, fiquem com Deus.